Olá, professores e professoras. Kelly Lotz, aqui de novo na quarta-feira para lançar mais uma temática para vocês, para a gente refletir e para a gente colocar em prática. Claro que a gente sempre traz várias ideias práticas. E o tema de hoje é o Dia do Folclore. Então, para você que está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos falar então dessa data que é uma data que está sempre presente no mês de agosto, é onde nas escolas a gente comemora essa data. E, na verdade, essa data do folclore, quando a gente traz à tona algumas práticas, mas a questão folclórica ela está sempre presente. A gente acabou criando essa cultura de trabalhar o folclore basicamente com mais força, né? Em agosto, que é o mês do folclore, mas a gente não precisa excluir as questões do folclore em outros momentos também do nosso ano letivo. Então, por quê? Né? Quando a gente pensa em folclore, a gente não está pensando só de uma data que acontece em determinado mês. A gente está falando de vários costumes, de várias crenças, lendas, as manifestações artísticas. Então, enfim, a gente está sempre muito envolvido com as questões folclóricas e essa tradição popular que acaba passando basicamente por meio da tradição oral. As coisas vão acontecendo, você vai contemplando esses elementos da cultura, esses elementos do folclore. E claro que a gente tem muitos estudos hoje, planos de aula falando sobre isso, mas essa importância dada para o folclore na escola, ela é bem recente, não é antiga, né? Então, quando a gente fala desses personagens, dessas lendas, desse povo, é importante a gente lembrar que esses elementos folclóricos, eles são muitas vezes envolvidos em festas, em brincadeiras, que o folclore brasileiro é um folclore muito rico e tem muita cor e tem muita história, algumas histórias mais densas, outras histórias mais leves, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para a gente trabalhar então como sugestão na educação infantil, vamos pensar que aqui, nesse momento do desenvolvimento da criança, a gente pode trazer as músicas folclóricas. Traga bastante essas músicas para que ele se sinta brincante, para que ele se envolva com essas músicas. Eu trouxe aqui um exemplo, né, o Meu Limão, Meu Limoeiro, que são músicas da cultura popular. Às vezes a gente não sabe dizer de que lugar exatamente como nesse caso, né, dessa música folclórica que eu trouxe. A gente não sabe dizer, é daquela determinada região. Mas na educação infantil a gente não precisa se preocupar tanto com isso, e sim propor essas brincadeiras para as crianças. Então, traga essas músicas de diferentes temáticas do folclore, sentadinhos, assim, as crianças podem acompanhar com palmas, né? O ritmo da música, elas podem acompanhar batendo o pé no chão, traga objetos que elas possam trazer ou explorar objetos sonoros para elas explorarem esses objetos também, mantendo o ritmo, né? E, claro, fazer a brincadeira de roda com essas crianças. Olha que gostoso. É simples, é significativo para essas crianças, para elas vivenciarem esses aspectos do folclore, tá? E para a gente falar aqui das séries dos anos iniciais do ensino fundamental, vou trazer uma sugestão que é importantíssimo nós pensarmos. O folclore, nosso Brasil é um território muito extenso, então nós temos várias temáticas do folclore. Vocês podem sim trazer temas folclóricos de diferentes locais do nosso Brasil, mas é muito importante que vocês também valorizem as histórias e o folclore local. Então escolha para eles, né, para vocês lerem com os alunos ou para os alunos ou darem para os alunos lerem histórias que são de todo o contexto brasileiro, que estão mais distantes deles, mas que é muito importante que traga essas histórias que são próximas deles. Por quê? As histórias do folclore, muitas vezes elas são assim, trazem seres diferentes, seres que não são esses seres que a gente encontra normalmente da rua. Por exemplo, Saci Pererê, né? Ou a história do Boi Bumbá. Dependendo da localidade que você está assistindo esse vídeo, é difícil da criança relacionar. Então, verifique
verifique quais histórias da cidade, principalmente, vocês podem trazer como exemplo do folclore. Então, vamos aproximar essas crianças da temática que vocês vão trazer, do folclore da região, mas contar os outros também, que é importante eles conhecerem. O que é muito bacana é fazer o reconto dessa história com objetos, fazer o teatro de objetos, porque daí a criança vai assimilando e vai adaptando, né? Ela faz uma síntese dessa história e muitas vezes essas histórias elas acontecem para explicar casos que são fantásticos, né? Mitológicos, como muito a gente pode ver nas histórias indígenas, tá? E aqui a gente vai começar a trabalhar com essas crianças, partindo do folclore, as histórias de acumulação. Como vai acontecer aqui para a história de acumulação? Eu trouxe um exemplo que é a lenda da Vitória Régia. A lenda da Vitória Régia, o índiozinho, né, um índio forte, e que ele virou estrela. Nossa, eu estou resumindo aqui, me desculpem, eu estou sendo muito rápida na síntese. Depois, claro, vocês vão pesquisar mais sobre isso. É só para a gente focar no encaminhamento metodológico aqui. Então, o índiozinho virou estrela e daí essa estrela muito luminosa refletiu numa água e uma índiazinha foi beijar essa água, se apaixonou por essa luz e aí ela caiu no rio. E daí ela voltou para a superfície em cima dessa folhagem redonda, né, que trouxe ela para a superfície. Então, isso aqui é a base da história que eu trago para vocês aqui, mas que vocês, por favor, verifiquem uma história regional, tá? E a partir dessa história, vamos problematizar com os alunos. O que é uma sequência? Teve começo, meio e fim essa história? Mas como seria uma sequência acumulativa? Como seria uma história que se repete ali? Aí vocês podem entregar essa tabela que eu vou mostrar para vocês. E já os alunos em dupla, eles vão verificar que aqui tem palavras, né, que estavam lá naquela história que eu contei. Então, em duplas lá, você pede para os alunos identificarem onde aparece a palavra índio. E daí eles vão pintar uma cor lá, amarela. Vão pintar todas as palavras índio. Peça para eles verificarem que essa palavra, ela se repete em todas as linhas. Então, eles vão ver que faz uma repetição desse tema. Depois, você pede para eles identificarem onde está a palavra estrela. Eles vão pintar de outra cor, vão pintar de vermelho. E depois, vamos fazer isso na sequência. A lua, o brilho, a água, o beijo, Vitória Régia. Então, aqui eu coloquei as palavras que envolvem a história folclórica que eu acabei de contar. E vocês, como sugestão, farão o mesmo. Colocarão aqui palavra-chave que aparecem na história, nessa lenda folclórica que vocês acabaram de contar. Bom, depois que eles identificaram e pintaram essas palavras, então você falou a palavra índio, ele pintou e vai perceber onde ela se repete, a palavra estrela e todas as palavras separadamente, né? Aí você vai perguntar para eles que outras histórias eles conhecem. Então eles vão contar, tem a história aqui do fulano de tal, que é uma pessoa folclórica da cidade. Tem a história de Saci Pererê, tem a história... Enfim, eles vão trazendo histórias. E você vai perceber que eles vão trazer histórias que já contaram para eles, que são histórias culturais brasileiras e outras que são da cidade. Então, aqui, nós podemos eleger uma história da cidade, um elemento folclórico da cidade. E aí, nesse material aqui que nós estamos vendo, que são vários quadradinhos com base naquele outro que nós fizemos, tá? Ó, aqui tem os quadradinhos, 1, depois 2, depois 3, depois 4. E aqui palavras-chave, me desculpe, da história que nós acabamos de contar e que nós elegemos. Então, eu vou tomar como base a história do Saci, porque é uma história conhecida por todos, mas eu volto a falar. Não trabalhem somente histórias que são do campo nacional, é folclore brasileiro, mas não deixa ficar tão abstrato, traga essas histórias que são regionais. Então, primeiro a gente vai pedir para o aluno escrever no primeiro quadradinho a palavra Saci. No segundo quadradinho, ele vai escrever, então, gorro, né? E depois Saci. Então, o Saci, ele vai sempre escrever no último quadradinho.
depois ele vem preenchendo. Gorro, ele vem preenchendo. Daí ele vem para cachimbo, perna, travessuras. Então eu coloquei palavras-chave aqui que são da história lá do Saci Pererê. E aí, depois que ele conseguiu completar esse quadro, deixa eu retomar aqui para ficar bem claro. Igualzinho está no outro. É que se vocês olharem lá no outro, vocês vão ter uma base bem bacana. Eu vou colocar esses slides aqui para vocês baixarem aqui no descritivo do vídeo. Então, vai ter um link do Google Docs para vocês baixarem, para vocês pegarem esses materiais aqui e até fazerem um print, para depois vocês não esquecerem aqui. Então, eu coloquei saci como minha primeira palavra, aí eu coloquei gorro e saci, daí eu coloquei cachimbo, gorro, saci, perna, cachimbo, mentira, olha aí, tá vendo? Matei perna, cachimbo, gorro e saci. Então, a gente vai sempre incluindo a primeira palavra aqui. Por que isso? Porque nós vamos trabalhar com eles uma história onde o Saci vai aparecer de forma repetitiva, ou o personagem da cidade, né? E nós vamos compor com eles uma história de acumulação, ou história de acumulação, ou história de repetição, que é super interessante porque as crianças, além delas acharem incrível, porque é uma história que vai se repetindo, sempre vai entrando um personagem novo e a história vai crescendo. Então, eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Na cidade, eu tô aqui em Curitiba, então eu vou falar que na cidade de Curitiba mora um saci. Então, eu usei aqui a minha primeira palavra. Agora, eu vou começar a usar a outra palavra para compor a frase. Todos viam alguém passando com um gorro vermelho na cidade onde mora o saci. Então, ó, aqui eu entrei o gorro e daí o saci. O senhor, fumando um cachimbo, contou para um amigo que viu alguém passando com um gorro vermelho na cidade onde mora o saci. Então, assim, eu coloquei aqui o senhor fumando um cachimbo, entra a mesma história lá do gorro vermelho na cidade onde mora o saci. E isso vai crescendo. Então, as crianças vão construindo esse texto cumulativo, essa história de acumulação, partindo da temática folclórica da cidade onde vocês moram, tá? Aí, claro, se as crianças ainda não escrevem, né? Você vai escrevendo no quadro ou num papel com eles e vai ajudando eles criarem essa história, até a gente ter uma história completa e que eles vão ler e que eles vão contar em formato de acumulação. Então, vamos compor essa história e vamos contar essa história para que todos possam conhecer. E aí, a história de acumulação é super interessante. Nós temos outros cursos, quer dizer, nós temos cursos que vão detalhar com 10 aulas, com vídeo explicativo, planos de aula pronto, todo detalhado como vocês vão fazer a história de acumulação. Então, vocês entram lá, aulaemfoco.com.br/cursos, e aí vocês vão ver aqui do ladinho as áreas de conhecimento. Nesse caso, eu escolhi linguagens, primeiro ano, né? Que eu estou no processo aqui de alfabetização. Vai aparecer, então, esse curso que eu falei para vocês, que fala de histórias de acumulação, onde nós vamos em 10 aulas, olha, vídeo explicativo, vídeo sobre um conceito elementar, o que é importante para saber na história de acumulação, né? Nós temos o e-book, nós temos o encaminhamento avaliativo. Vocês também vão poder fazer uma avaliação para concluir o curso e tirar, então, o certificado de participação de vocês. Então, gente, um grande abraço, escreve pra gente, deixa o seu joinha aqui no vídeo, né? E convida os amigos para virem assistir os nossos materiais, as nossas dicas e até a próxima!